Nós estamos acompanhando nesse exato momento esta ambulância que está aqui à nossa frente, num deslocamento pela cidade, porque ali dentro tem uma família passeando. É claro que junto está um paciente, mas dentro das condições permitidas, o quadro clínico é bastante estável. Na verdade, foi o meio encontrado por esta família de estar mais junta e tentar levar uma vida normal. Amor incondicional. Amor além dos limites racionais da existência humana. Passaria tudo novamente se fosse preciso. Ficar dentro do hospital, cuidando dele exclusivamente, tendo que brigar, se estressar com burocracia, com opiniões de pessoas que não entendem do assunto, e você tem que ter paciência, porque a pessoa não entende do que está falando, então a gente tem que ter paciência com isso também, entender, né? Não esperar para ser feliz quando eu tiver um carro novo, ou quando eu construir a casa nova, mas você consegue ser feliz todos os dias com as pequenas coisas, os pequenos atos, de ver o teu filho brincando, de ver o teu filho incomodando com barulho. Se sinta feliz por isso, porque ele pode fazer isso, né? Então, essas situações do Arthur também vêm para que outras pessoas valorizem o que elas têm, né? Então a gente tenta falar isso, para que as pessoas, às vezes, passem batido pela vida. Então não passe batido pela vida. Aproveite agora, aproveite o teu filho que é pequeno, aproveite o teu filho que é adolescente, aproveite o mundo que está na tua frente hoje. Ademilson Leverghini e Catiane von Groll Leverghini. Esses são os pais do Arthur, o menino alegre e extrovertido que ficou famoso pela luta em favor da vida. A mamãe é muito feliz, escorre mega pelo nariz. Quem não lembra da história dessa criança que aos 3 anos de idade caiu de uma rede e sofreu uma lesão na coluna cervical? Em poucos minutos após o acidente, foi perdendo os movimentos do corpo. O que parecia um atendimento emergencial se transformou em um desafio quase invencível. Embora. Não aguento. Nós vamos conseguir. Foram 2 anos e 4 meses. Pai e mãe passaram literalmente a morar dentro do Hospital Regional Público da Transamazônica para cuidar do filho na UTI neonatal. Arthur não podia sequer respirar sem ajuda de aparelho. A solução seria uma cirurgia rara e a implantação de um aparelho chamado de marca-passo diafragmático. Equipamento disponível somente nos Estados Unidos. A luta começou e o entusiasmo pela vida falou mais alto. A campanha #SomosTodosArthur ganhou as redes sociais e conseguiu a maior arrecadação financeira da história na região. Afinal de contas, o equipamento e o custo cirúrgico chegava a quase R$1 milhão. Arthur estava sujeito a viver o resto da vida no leito de um hospital. O atendimento caríssimo mobilizou até a justiça e o Estado foi obrigado a atender e custear as despesas do menino por força de uma liminar. Mas havia ainda uma luta a ser vencida: tirar o Arthur do hospital. Ele estava com as sequelas, mas o que a gente podia fazer depois disso, depois dessa sequela, depois desse acidente, o que a gente poderia fazer? E a gente se levantou todo dia lutando para que isso acontecesse, para que o Arthur voltasse para o seio familiar, né? Porque não foi só o Arthur ir para o hospital, foi o pai do Arthur estar no hospital, a mãe está em casa, a mãe estava lá, o pai estava aqui. Quando não era um pai, era um tio, era a avó, né, cuidando dele. O outro irmão sempre estava carente da família, sempre estava um ou outro. Tinha momentos que o Arthur no hospital falava assim: eu quero meu pai. Aí quando eu chegava, eu quero a minha mãe. Ele queria os dois juntos e nunca tinha, né? Ou era um ou era outro. Vocês saíram do hospital, mas o hospital não saiu de vocês? Não saiu. A nossa casa é um movimento constante, né? Nossa casa não para, é um movimento constante de entra, de sai, né? Para os atendimentos que é necessários ao Arthur. Ao todo, 5 técnicas de enfermagem que se revezam diariamente, além de fisioterapeuta, fonoaudióloga,
nutricionista e médico com atendimento regular em casa. O Arthur completou 1 ano fora do hospital, mas para isso, a vida de toda a família teve que ser readaptada. Bom, a gente está entrando aqui dentro do quintal de uma casa comum, mas quando você chega assim, logo de cara, a impressão é que você está chegando num pronto-socorro médico. Tudo que você vai encontrar aqui, na verdade, foram as condições impostas para o Arthur e sua família poderem viver sem ter que passar o resto da vida dentro de um hospital. Motor elétrico com sistema de funcionamento automático em caso de falta de energia elétrica. Ambulância particular à disposição 24 horas por dia, além de um quarto adaptado. Esse aqui é um monitor que monitora todos os parâmetros dele, né? Pressão, pulso, batimentos cardíacos, saturação, que é uma das mais importantes para a gente aqui no caso. Como que está a oxigenação, né? A quantidade de oxigênio que tem no sangue do Arthur. Então aqui 97, né? Qualquer um de nós está nesse nível aí de 97, né? Isso aqui quer dizer que está normal, né? Está normal. Se isso aqui abaixar, se essa saturação abaixar, quer dizer, a oxigenação do sangue dele diminuir, esse aparelho cria um alarme. Se desconectar do dedo dele, some lá, mas cria um alarme também. Né? Para que a gente saiba que ele não está sendo monitorado. Se rebaixar, é um outro tipo de alarme. Se ele baixar essa saturação, é um outro tipo de alarme, que a gente já fica treinado de ouvido. Se você ouvir esse alarme, você já sabe que ele tem algum problema. Você vai ver o que está acontecendo. Certo. Então dá uma segurança pra gente isso aqui. Esse aqui, Adenilson. Esse é a vida do Arthur. É o diafragma dele, né? Então a gente respira, puxa o ar. Como ele não faz essa função de puxar o ar, esse aparelho é quem manda o ar para ele. Então o aparelho pega o ar, tem uma turbina e ele manda esse ar que passa por esse filtro, né? Vem por essa coisa, passa por esse outro filtro, que esse é um bacteriológico e esse é um higroscópico que ele umidifica o ar que vai para dentro dele. E aí entra lá e aqui é a válvula de exalação. Então quando o aparelho empurra o ar, a válvula fecha. Quando o ar foi, ela abre para o ar sair, a exalação sair do pulmão dele. Então a respiração dele é feita por aqui. Aqui é soro que você tomar, é medicação? Não, aqui é água, né, que por mais que ele ingere água, mas não é suficiente, então a gente passa uma parte da água dele via gastrostomia, que é uma válvulazinha que ele tem aqui no estômago, então a gente usa aqui. Dieta também a gente passa aqui, em alguns momentos que ele não se alimenta o suficiente, a parte nutricional dele também, uma parte é feita aqui. A válvulazinha é essa aqui, ó. Essa válvulazinha a gente coloca água, coloca chá, coloca suco. E a dieta mesmo dele, o leite especial que mantém a dieta dele. Mas ele come, né? Pizza principalmente. Calabresa e carne, ele é bom, né, pai? O que mais que você gosta? Arroz e feijão, ovo frito. Opa! Gosta mais não? Aí enjoou. Sem contar outros equipamentos para uso em caso de emergência, além do monitoramento 24 horas no celular e no circuito de câmeras. Aqui nós temos o sistema de monitoramento da casa. Aqui essa câmera fixa bem à frente, né, da residência, do lado de fora, quem chega e quem sai. Aqui o lado de dentro, do quintal. E esta aqui, olha só, é o quarto onde fica o Arthur. Nesse momento, olha, a técnica de enfermagem está brincando com ele e ele está na companhia dos primos, que tratam ele normalmente, enquanto estão presentes aqui no dia a dia. Então, isso aqui é algo que acontece e é uma rotina para a família. Arthur não deixa ninguém sair do quarto sem pagar um mico. E comigo não foi diferente. Tem que assinar tem que assinar a visita. Tá dando choque isso aqui, hein? Sério? Não tô conseguindo nem fazer isso aqui, nem escrever. É por isso que... Eu não acredito no negócio.
Trollagem, Arthur. Trollagem, cara. Olha só, o sacana. Quem foi que teve essa ideia? Explica assim, não, mas você vai pegar na caneta é pra dar choque. Quem foi que teve essa ideia? Arthur. Não acredito. Ele que tem essas ideias aí, eu quero. Apesar da família levar a vida bem-humorada, toda essa estrutura gera um custo de mais de 30 mil reais por mês. Atualmente, o Estado está obrigado a repassar 20 mil mensais, graças a uma liminar concedida pela Justiça. A renda média mensal do casal é de cerca de 7 mil reais. As despesas são colocadas na ponta do lápis para não furar o orçamento. Qualquer deslocamento exige um planejamento detalhado. A gente tem que checar se os parâmetros dele estão legais, a gente tem que colocar ele numa ambulância, checar se todos os equipamentos da ambulância estão em funcionamento, não esquecer nenhum equipamento daquele, não pode, porque é o risco, é a vida dele. Então existe, para um simples ir para o cinema, existe todo um aparato por trás de tudo isso. A mãe professora precisou se reinventar. A Catiane de antes era uma Catiane muito nervosa, estressada, né, por ser professora, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, tinha horários. Aí chegava em casa, tinha que dar atenção para os filhos, e o filho é muito elétrico, né, então bagunça daqui, bagunça dali, tem que sair, tem que ir para lá. Então, eu era uma pessoa muito estressada. E por conta disso, até desenvolvi depressão, né, por um estresse muito excessivo, e tive que diminuir as minhas cargas horárias e tudo mais. E com esse acidente, eu tive que me tornar outra pessoa. Uma pessoa paciente, uma pessoa mais controlada, uma pessoa que tem que estar sempre sorrindo, porque perto do Arthur a gente tinha que estar demonstrando sempre o melhor, o nosso lado melhor que tivesse. Deus pôs muitas pessoas de bom coração no nosso caminho. E só mesmo Deus, só Deus para ter feito toda essa mobilização tão grande numa situação dessa, que se a gente não tivesse, nós não teríamos sucesso. Hoje, a mesma cidade que a acolheu é a mesma cidade que faz questão de estar próxima do Arthur, por onde ele passa. Internado no regional, passou por cirurgia. Como é que a senhora vê ele assim? É gratificante, né? Muito feliz de ver ele assim. Gratificante também é a lição de vida deixada por esta família. Uma luta incessante que deve perdurar por toda a vida, mas cheia de ensinamentos, capaz de atravessar gerações. Entre eles, dar mais valor às coisas simples de nossa vida. O choro agora é de superação. Cada coisa que o Arthur consegue se superar, cada coisa que a gente consegue fazer em família, né, que é uma vitória muito grande. Cada detalhe é uma vitória muito grande. Tem mais sabor, né? Tudo tem mais sabor. Como eu estava falando, quando o Arthur entrou a primeira vez no supermercado fazer compra, ele falou que se respirou e disse: estava com saudade do cheiro do supermercado. Coisa que a gente não dá valor nenhum. Ele só tem 7 anos, né? Pois é, e ele estava com saudade, sentiu, disse assim: nossa, quanto tempo fazia que eu não sentia esse cheiro. E às vezes a gente passa pela vida com tantas coisas boas acontecendo e a gente não dá o devido valor. Com ele, a gente todos os dias, a gente dá o valor às pequenas coisas. Quando você observa ele a se alegrar com uma pequena coisa, uma coisinha que ele consegue se sentir realizado, para a gente é uma alegria muito grande. A gente ouve as pessoas falarem: porque eu sou assim. Na verdade, ninguém é assim. Você pode promover a sua vida, você pode estar naquele momento assim, mas você não é assim. Você pode promover a mudança dentro de você, e a partir do momento que você muda para você, você muda para o outro.